paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nosso tema de hoje é o problema do mal. Eu queria apresentar para você o problema do mal porque muitas pessoas, devido ao problema do mal, não acreditam em Deus, perdem a sua fé no Deus que a Bíblia apresenta, que é todo-poderoso, que é bondoso. E eu quero também mostrar um pouco da resposta do bispo católico chamado Agostinho, e mostrar na Bíblia que Deus muitas vezes permite um mal menor para produzir um bem maior. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então aqui Abacuque apresenta o problema do mal. Por que tem tanta injustiça no mundo? E na época dele, ele fala que o justo estava sendo perseguido e a justiça distorcida. Ele pergunta, por que Deus não faz nada? Será que Deus não vê tudo isso? Então Deus revela a ele que ia trazer os caldeus para julgar os judeus, e ele fica realmente decepcionado com isso, porque ele começa a defender que os caldeus, os babilônios, eram um povo mau e que iam destruir os judeus, né? Mas por fim, ele decide confiar em Deus e produz aquela canção maravilhosa que diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na figueira, todavia eu me alegrarei no Senhor e confiarei no Senhor. Então ele superou essa sua dificuldade, essa sua crise e decidiu confiar em Deus. Muitas vezes nós temos impressões contraditórias do mundo que nos cerca. Se você for nadar num rio bonito, levando a sua família, e você olha o canto dos pássaros, você olha aquela água cristalina, as árvores, e você diz: poxa, Deus é perfeito, Deus é bom, Deus criou tudo bom. E aí depois, chegando na sua casa, você liga a sua televisão no noticiário e descobre que tem pais de família honestos sendo assassinados por bandido, descobre que tem políticos roubando o dinheiro da nação, descobre que tem crianças sendo abusadas, e você pergunta: onde está Deus? Por que Deus não faz nada? Na Bíblia está escrito que Deus é todo-poderoso, na Bíblia está escrito que Deus é bom. Então, se ele não quer acabar com esse mal, é porque ele não é bom. Se ele não pode, é porque ele não tem poder. E muitos acabam negando dois ensinamentos bem claros da Bíblia: a bondade de Deus e a onipotência de Deus. Bom, Agostinho, foi um religioso que viveu mais ou menos no ano 300, e ele procurou tratar desse assunto. Então Agostinho dizia que o mal parece ser alguma coisa, mas o mal é uma ausência. O mal não é um ser em si. Uma bicicleta enferrujada, se ela ficar toda enferrujada, ela se destrói, ela não existe mais. Então a ferrugem, ela não tem uma existência própria, ela é uma destruição do ferro. Assim é o mal é uma ausência. Ele não foi criado, ele é uma destruição daquilo que foi criado. Então a cegueira é a ausência da visão, as trevas é a ausência da luz. Então o mal não deve ser tratado como um ser, Tudo que Deus criou é bom. Lá em Gênesis está escrito, quando Deus criou os céus, a terra, e Deus foi dizendo que era bom, então tudo era bom. E o mal é uma destruição de algo bom que Deus criou. Agostinho também vai dizer que existe dois tipos de males: o mal moral, que é o pecado que nós vemos acontecer todos os dias, é o assassinato, é o roubo, e isso é resultado do livre-arbítrio que Deus deu aos homens.
Deus deu liberdade aos homens e quando Deus deu liberdade aos homens, Deus criou a possibilidade de que eles agissem mal. Embora a palavra de Deus nos ensine que Deus nos ordena a praticar o bem, que Deus castiga os malfeitores, mesmo assim, Deus permite que o homem tenha liberdade. Muita gente questiona o fato de Deus ter dado liberdade aos homens, né? E acha que Deus não deveria ter dado porque ele sabia que ia acontecer o pior, que o homem ia escolher o mal. Olha, meu querido irmão, todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ser dono do seu nariz. Mas quando as consequências da nossa liberdade batem na nossa porta, nós queremos reclamar. Nós deveríamos usar a nossa liberdade para aquilo que Deus nos deu, para fazer o bem, para amar o próximo. Você dizer que Deus não deveria ter dado liberdade ao homem é o mesmo que você dizer que Deus não deveria ter dado mãos ao homem porque um homem foi lá com a sua mão, esganou e matou o outro enforcado. Deus deveria sim ter feito o homem com mãos. Esse homem que usou a sua mão para enforcar é que usou a sua mão contra a vontade de Deus, né? Então Deus deu liberdade, mas desejando que escolhêssemos o bem. Então a liberdade é algo bom, não podemos criticar o fato de Deus ter dado liberdade ao homem. E Agostinho dizia que existe também no mundo o mal natural, que é, por exemplo, um terremoto, o dilúvio, por exemplo, que destruiu o mundo antigo. E ele dizia que esse mal natural, uma enfermidade, né, um câncer, uma doença que nos alcança, e ele dizia que esse mal, ele é na verdade uma consequência do pecado do homem que trouxe, na verdade, um castigo, uma destruição. Em Gênesis capítulo 3, abra a sua Bíblia comigo, nós vivemos num mundo caído, né? Depois do pecado de Adão, o homem passou a morrer, o homem passou a ter enfermidade. Então esse mal natural é consequência da queda de Adão e nós acompanhamos o pecado de Adão, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Gênesis 3,17 nós vemos que o Senhor disse a Adão depois que ele pecou. Gênesis 3,17, e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Irmãos, quando nós olhamos para a natureza hoje, ela não é aquilo que Deus fez. Ela é o resultado da corrupção que o pecado trouxe. Toda a terra ficou amaldiçoada a partir do pecado de Adão. Uma vez um amigo me perguntou: Samuel, se Deus é tão bom, por que a natureza é tão cruel? Um animal devora o outro. Eu falei: olha, essa natureza que você está vendo não é a que foi criada por Deus. Essa que você está vendo é a que foi corrompida pelo pecado. Porque no princípio os animais comiam mato, verdura, e um animal não devorava o outro. Mas a terra ficou corrompida pelo pecado. E ela vai ser restaurada. No milênio, quando Cristo vier reinar, a terra vai ser restaurada. O profeta diz que o leão vai pastar com o cordeiro. O profeta diz que a criança vai colocar a mão no ninho de uma cobra e não vai ser picada. Então Deus vai restaurar a pureza que a terra teve, a bondade que a terra tinha no meio da sua criação. Então hoje nós ficamos doentes, todos ficam doentes, porque todos pecaram e todos têm uma natureza caída. Então um dia nós vamos morrer, mas podemos ter a vida eterna através da fé no Filho de Deus. Mas por que será que Deus permite que o mal aconteça? Olha, irmãos, Deus tem os seus propósitos, Deus nos ensina, Deus nos prova, muitas vezes permitindo um mal em nossa vida. É difícil explicar tudo, né? Jó era um homem temente a Deus, ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, e ele mesmo fala no seu livro que ele teve uma experiência com Deus. Na verdade, o que Deus quis provar era se Jó servia a Deus porque tudo estava bem na sua vida, ou se Jó amava a Deus. Deus queria saber se Jó amava as coisas que Deus deu para ele ou se Jó amava verdadeiramente a Deus. E Jó não negou a sua fé, ele permaneceu fiel. Ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor.
e ele confiava em Deus. Ele também disse no seu livro: eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará para me dar a vitória. Então nós temos que ter essa mesma fé de Jó. E Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar contigo. Então muitas vezes Deus quer que cresçamos, que tenhamos experiência, e às vezes o sofrimento nos ensina algo. Deus, ele permite maus menores para produzir bens maiores. A história de José nos mostra muito bem isso. Deus permitiu que ele fosse traído pelos irmãos, que ele sofresse a maldade humana, porque Deus pretendia usá-lo para salvar o mundo antigo da fome. Abra sua Bíblia, vamos ler Gênesis 50, a partir do 15, e você vai entender que Deus transforma a maldade que tem no mundo em bem. Deus permite um mal menor em troca de um bem maior. Gênesis 50, 15 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o teu pecado, porque te fizeram mal agora. Pois te rogamos que perdoes a transgressão do servo dos Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como o vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Veja que interessante, o Senhor falou, olha o que José falou: vocês fizeram mal contra mim, Deus transformou em bem. Então até o mal que existe no mundo, Deus usa para os seus propósitos bondosos. Se você está sofrendo, não é muito difícil ministrar na vida de alguém que está sofrendo, que perdeu um familiar, que aconteceu uma tragédia na sua vida, mas saiba que o Senhor, Ele quer te consolar, e saiba que o Senhor, Ele tem planos de acabar com todo sofrimento. A Bíblia fala que lá na Nova Jerusalém não haverá mais choro, porque o Senhor vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Meu querido irmão, eu espero que essa nossa reflexão, que essa palavra tenha te ajudado a compreender um pouco e perceber que o mal que existe no mundo não é incompatível com a existência de um Deus bondoso e todo-poderoso. Era isso que eu queria que você pensasse um pouco. Mas eu quero orar por você, pela sua vida, se você está sofrendo, para que o Senhor te console, para que o Senhor acalme o seu coração, amém? Senhor Deus, aqui estamos, Pai, refletindo sobre o mundo que Tu criaste. Nós sabemos, Pai amado, que Tu tens planos maravilhosos para aqueles que Te servem. Te peço por aquele irmão que está passando um problema, que vem questionando a sua fé, que ele possa, Pai amado, acalmar o seu coração, que ele possa compreender todas as coisas, que o Teu Espírito Santo, Pai amado, possa agir na vida dele. Levanta pessoas para consolá-lo, para diminuir, Pai amado, a sua tristeza. Eu peço por aqueles que perderam um ente querido, por aqueles, Pai amado, que perderam o seu patrimônio, por aqueles que estão sem saúde, eu te peço por eles, Pai. Consola o coração deles, levanta pessoas para ajudá-los. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Um forte abraço e até o nosso próximo áudio. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.